Olá, meus amigos, vamos trabalhar já já peculato culposo, peculato mediante erro de outrem. Na nossa última aula falamos sobre peculato e é um tema que, mais uma vez, digo que é muito importante para nossas provas. E normalmente, quando eles cobram o peculato, normalmente vem uma questão específica só tratando dos diversos tipos de peculato. Seja peculato apropriação, malversação, peculato desvio, peculato furto, peculato culposo, peculato mediante erro de outrem. Normalmente eles contextualizam nesses artigos 312 e 313. Mais uma vez, se vocês puderem aí, daquele like, daquela moral profissional aí pra gente, ativem o sininho e vamos iniciar a aula já já, depois dos comerciais. Solta, my boy! Voltando aqui, meus queridos, peculato culposo. Parágrafo 2º do artigo 312. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Cai muito também esse parágrafo terceiro. O interessante aqui, culpa, lá no direito penal, na parte geral, quando eu penso em culpa, culpa nada mais é do que uma falta de um dever objetivo de cuidado. Fulano foi negligente? Vamos avaliar. Ele foi imperito? Vamos avaliar. Ele foi imprudente? Nós vamos avaliar. Aí ele foi ou imprudente, ou imperito, ou negligente. Ok. Trabalhamos com a culpa. Agora, quando eu penso já no peculato culposo, poderíamos pensar naquela sexta-feira. Você, servidor público, trabalha na sexta, e sexta é interessante de trabalhar porque, não sei por que também, mas poucas pessoas procuram os serviços públicos na sexta-feira, e quando você tem direito a uma folga por semana, a maioria escolhe exatamente a sexta-feira. E você é o único que está lá. Aquele calor danado, 4h30 da tarde, 5 horas vai fechar. Você só está esperando às 5 horas para o famoso sextou. Os seus amigos já estão no WhatsApp, só falta você, está todo mundo aqui. E você ali naquela ânsia de sair e ir embora logo, não fecha a sua porta direito. Esqueceu de trancar a porta, meu amigo. Não pode, serviço público não pode dar bobeira. E você esqueceu. E foi lá para sua farra, foi para sua festa. Depois que você saiu, meia hora depois, um terceiro passou e viu a porta aberta. Ele entra e percebe um laptop ali de bobeira, sexta-feira, ninguém no órgão público, todo mundo já indo embora, aquela câmera que não funciona, bota debaixo da camisa e sai com o laptop. Pois bem, você que deixou a porta aberta vai responder por peculato culposo. Ah, mas eu não tive nada a ver com isso, eu não quis pegar nada, eu não quis que terceiro pegasse nada. Realmente compreensível, mas a negligência pode dar causa ao peculato culposo. E esse é o crime. E que cai muito em prova, e você, profissional, você que está fazendo concurso público, está se aprimorando, não pode deixar de conhecer esse crime, peculato culposo. E o outro seria peculato mediante erro de outrem. Como assim? Peculato mediante erro de outrem. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Reclusão de 1 a 4 anos ou multa. Como assim, professor? Mediante erro de outrem? Vamos lá. Eu tive esse problema, particularmente eu tive esse problema em um banco privado. Não vou falar aqui para vocês, porque realmente, como eu não tenho hoje provas de que isso aconteceu, eu também não quero ser processado. Mas foi um banco privado, tá? Um banco privado. Acho que todo mundo já passou por isso. Aquele dia em que você precisa, naquela época que não tinha
esses aplicativos, que tudo era aqueles boletos, e você tira muito dinheiro, coloca tudo na carteira e sai indo para o banco A, para o banco B, para o banco C, e sai pagando as contas. Eu cheio de boleto para pagar. E eu pensei, tem um X no bolso, dá para pagar certinho todas as contas. Ok. E aí eu saí pagando várias. Quando eu cheguei nesse banco, separei um boleto para pagar, e o boleto era mais ou menos, só me engano, R$ 210. R$ 210. E eu, sem querer, dei 280. Eu só soube disso depois, quando fui fazer os cálculos em casa. Aquele bolo de nota cheio de problema na cabeça e você não raciocina direito. E eu dei R$ 280 para o rapaz para pagar um título de 210. E ele contou, eles contam muito rápido no banco, contou rápido. E até hoje eu fico chateado quando alguém me pergunta, quanto tem aqui? Ué, por que perguntou quanto eu tenho aqui? Você não acabou de contar? O sujeito não é doentinho, acabou de contar, ele sabe quanto é que tem. O rapaz, ele contou R$ 210, certamente ele contou 210, aliás, ele contou 280. Depois que ele contou, ele me pergunta, quanto tem aqui? Aí eu dou 210. Então ele só queria confirmação de que na minha cabeça era 210, quando na verdade ele tinha 280. Aí ele contou de novo e não falou nada. Ele se retirou e depois voltou e fez o pagamento. Olha, ele não me induziu a nada. Ele só me perguntou quanto tinha, no sentido de confirmar como é que estava ali a minha cabeça ali na hora. E realmente, quando eu cheguei em casa e revi a cena da forma como ele me olhou, na forma como ele também estava nervoso, ele subtraiu R$ 70. R$ 70 foram subtraídos ali, de certa forma. E isso é peculato. Eu não vou falar que houve peculato mediante erro de outro, porque o banco era privado, estritamente privado. Mas, se fosse a Caixa Econômica Federal, se fosse o Banco do Brasil, por exemplo, e eu tivesse tido essa experiência, eu poderia sim falar que seria peculato mediante erro de outro, porque eu é que errei. Eu é que errei. Agora, se o sujeito que tivesse no caixa falasse, olha, aqui só tem R$ 180, está faltando 30, quando na verdade não estava, eu poderia pensar no estelionato, porque o estelionato, o sujeito ele induz, aí já é diferente, mas ele não me induziu a nada, simplesmente eu vacilei, simplesmente eu não estava ali focado e atento quanto àquele pagamento, e tudo que estava na carteira eu joguei ali nas mãos dele, e embora ele tenha percebido, foi mau caráter e acabou ficando com esse dinheiro. Então esse seria o peculato mediante erro de outrem, apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício de cargo recebeu por erro de outrem, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Em 2000 nós tivemos outros 2 crimes que não são tão batidos, mas é importante que vocês saibam que seria a inserção de dados falsos em sistema de informações. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado. Aqui o funcionário é autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar danos. Imaginar que o Detran da vida, imagina que um sujeito está ali e ele pode alterar uma multa, colocar uma multa, falsear, colocar mais para baixo ali. Se é possível? Teoricamente é possível, seria o crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, 2 a 12 anos. Vamos para o 313B. Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Modificar ou alterar o funcionário. Aqui não diz que é autorizado. Aqui diz o funcionário. Sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente.
detenção de 3 meses a 2 anos e multa. As penas são aumentadas de 1/3 até metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Então nós temos até o 314, que normalmente eles trabalham até no âmbito administrativo. Dificilmente alguém criminaliza isso, mas está lá a extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Olha, a pena grave se fosse aplicada 1 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Aí eu tenho, no âmbito do Tribunal de Justiça, um livro. Hoje em dia, é claro que a maioria das informações elas são informatizadas, mas não faz muito tempo e aquelas anotações mais antigas estão em livros oficiais. De repente sumiu em um processo físico e ninguém acha mais esse processo físico. E volta e meia acontecia isso em alguns estados. Do nada tinha um incêndio que queimava ali processos, inquéritos, livros. Em volta e meia essas coisas aconteciam. Então, faz tempo que não acontece isso. Mas, de certa forma, imagine que você queira esconder alguma coisa. Vou arrebentar esse livro aqui, e aí já não vai saber o paradeiro da movimentação que está no livro, e a gente de repente consegue se safar e depois reconstituir aquele processo. Então esse é o crime, tá? Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tem a guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas, que é algo grave. Você é uma pessoa que trabalha na administração pública e tem como função observar o princípio da legalidade. Você pega uma verba que deveria ser aplicada especificamente, porque a lei diz que, aqui no meu exemplo, que é para a área de saúde, e não aplicá-la para a área de saúde. Dar as verbas, artigo 315, ou rendas públicas, aplicação diversa da estabelecida em lei. Detenção de 1 a 3 meses. Olha que tá de brincadeira. Vocês percebam o seguinte, como é que a política, né, atua no que toca aqui a feitura das leis. Normalmente, quem está no topo da pirâmide social e pratica crimes típicos de quem está numa posição mais privilegiada, as penas são mínimas. Quem é que pode aplicar uma verba ou renda pública de forma irregular? É o sujeito que mora na comunidade? Não, ele não tem acesso a nada. É o classe média? O classe média também não tem acesso a isso. Tá? Normalmente é o sujeito que pode não ser um cara milionário, mas é um cara que tem influência. É um sujeito que ele tem acesso ao poder. E esse sujeito, ele deixa de aplicar uma verba específica para a Covid e aplica para de turismo, com todo respeito. Tá? Mas era uma verba que não era para ser aplicada aqui no meu exemplo. E tem uma pena de simplesmente de detenção de 1 a 3 meses. É uma brincadeira, mas é o artigo 315, emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Eu empreguei irregularmente 20 milhões de reais, 3 meses de multa, mas o sujeito subtrai algo de 200 reais e pega ali 4, 5 anos de prisão. Essa é a questão interessante. Quando eles querem arrebentar vocês aqui, eles podem arrebentar na pena. Se você não tem essa maldade de raciocínio, você pode acabar errando a questão. Então vale a pena olhar aqui, pelo menos a pena de detenção de 1 a 3 meses, que se vocês quiserem pegar, vocês vão pegar aí, do artigo 315. Caros amigos, não esqueçam de dar o like, não esqueçam de ativar o sininho e até o próximo vídeo, ainda trabalhando com crimes praticados por servidores públicos contra a administração pública. Bye!